Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa segunda noite, vamos começar nossa segunda noite. Então, buenas noches a todos os nossos amigos de Sudamérica. Eu vou tentar falar espanhol esta noite. Eu sou Gisele Yamauchi, a primeira vice-presidente e diretora Sou de Gisele Yamauchi, a Administração primeira e Gestão vice-presidente e de la diretora BJAICA, que de é a Abjaica, Associação de Becários de JICA, que de la Agência é de uma Cooperação Internacional de instituição Japão. dos E esta noite tendré ex-bolsistas a da honra Agência de de Cooperação do acompanhá-los Japão. como maestra Essa de noite a gente tem a cerimônia. grande honra, Esta tem a honra é de acompanhar nossa vocês segunda como uma noite mestre de cerimônia, do nossa segunda Sistema noite do Japonês de evento, Produção e do Sistema Gestão Japonês de de Produção e Pessoas Gestão de em Foco. Pessoas E para em aqueles que Foco. aún não se ha registrado Para para o aqueles que evento, hoje é a não se última registraram ainda para o oportunidade evento, para hoje é a receber última os oportunidade para certificados. Los receber os invito a darles certificados. a me gusta a nossa página no Vai na nossa YouTube de página no Abjaica YouTube, para bota ver lá um os like vídeos da Abjaica para ver do os vídeos evento. do evento. Nosotros vamos poner en la primera semana de A noviembre. gente vai colocar Esta na primeira noche semana de es novembro. muy Essa especial, noite é ya que muito, hace muito, 3 muito, muito, años muito, que muito especial. planeamos, Faz 3 anos este que evento de a gente planeja fazer esse países evento de integração latino-americanos sobre o tema Sistema Produtivo sobre o Japonês. sistema produtivo Además de japonês. ser importante, es fundamental que É muito compartamos importante e é conocimientos y fundamental lecciones que a gente aprendidas con todos los compartilhe esses profesionales, conhecimentos, as lições que a independiente gente de aprendeu com donde todos os profissionais, encontremos. independente de onde a Sabemos, gente encontre isso. sabemos que é difícil que A gente para sabe que é nossos irmãos de difícil, e Latinoamérica para os entender o irmãos da América idioma Latina português, entender assim o como é português é difícil para difícil. nós Assim também como é brasileiros difícil entender para os bem brasileiros o entenderem bem espanhol, espanhol. pero esto contamos com a tradução Mas por isso que a gente simultânea conta com a por tradução las simultânea 3 noches. Les pido que nas 3 utilicen noites. este Então eu peço que recurso que vocês foi usem esse pensado para recurso facilitar nossa que compreensão, foi planejado, né, para comunicação e facilitar a compreensão, a comunicação. compartilhar nossos conhecimentos. Eu pido E esse desculpas se compartilhar, alguma né, o palavra compartilhamento sale em desses português, conhecimentos. pero Desculpa se vamos alguma a palavra empezar a acabar eu falando cerimonial de no português apertura. misturado, mas vamos Agora começar com a me cerimônia de gustaría abertura de chamar hoje. o senhor Miguel Estrada, Queria chamar o senhor Miguel presidente Estrada, eleito presidente. no dia de ayer pela Na sua verdade, Excelência ontem, e, por favor, senhor Miguel, para fazer seu discurso de por favor, senhor abertura. Miguel, faça seu Antes de discurso de abertura. empezar, pido Antes para nossos de amigos começar, brasileiros que, antes de começar, se necessitam ouvir, escuchar os amigos no brasileiros português, que precisam que ouvir a selecionem palestra em português, em por favor, selecionem idioma português. Se o idioma compreendes bem em português. espanhol, está ok. Ponga em Se você áudio entende em original. espanhol, você pode ouvir no Ok? áudio original, Muchas ok? gracias, Miguel, por favor. Muito obrigada. Miguel, por favor, pode Muchísimas começar. gracias, muy buenas tardes. Muito ¿Todo bien con obrigado. el Boa audio? tarde para todo mundo. Tá tudo bem com o meu Muy bien, som? muy bien. Perfecto. Sim, tá tudo Muy bem. bien. Primero, a nombre de la Federación Latinoamericana Bom, em y nome del da Caribe de Federação Asociaciones da América de Ex Latina e Becarios do de Caribe, Japón, da de la Associação APEJA, dos para Ex-Bolsistas mí do Japão, realmente es un gran honor para y mim é tener el uma gran grande honor realmente honra de como primera actividad fazer parte dessa primeira comunicar en atividade, la presidencia de FELAC-BEJA comunicando também com participar en este importante a evento presidência para de la participar desse Asociación grande Brasileña evento de da Estudiantes de Associação Brasileira JICA, do APJICA. Ex-Bolsista da Muy bien, como ustedes JICA, da saben, DICA. muchos de nosotros Como en vocês América sabem, Latina, en realidad, muitos de en nós na América FELAC-BEJA, Latina somos más de 70.000 ex becarios somos mais de a 70 partir mil de los años ex-bolsistas. 58. Muy Desde buenamente, el gobierno 58, del Japón, o a governo través do de la Agencia Japão, de Cooperación através Internacional, dessas agências de hemos sido cooperação capacitados internacional, en a muchos gente pode se aspectos, capacitar, a en gente los teve aspectos de muitas ingeniería, capacitações em de engenharia, educación, de em salud, en educação, muchos em aspectos, ¿no? Y saúde, uno em vários de aspectos. las impresiones que nosotros nos Uma llevamos, das de las grandes impressões impresiones que nosotros nos llevamos cuando vamos a que a Japón, gente es percebe quando a ese gente vai ao sistema de Japão protección que tiene é que Japón, esse que sistema de tiene Japón, ¿no? proteção que o Y que Japão tem, varios de nosotros hemos visitado algunas de las muitos de plantas de nós protección visitamos y que nos ha as fascinado. Y la indústrias, idea né? de estas As
fábricas. Essa ideia dessa capacitação é que a gente, nós irmãos da América Latina, a gente pode trazer esse sistema produtivo, possa trazer esse sistema que é tão eficiente e eficaz, e é algo muito importante, que tem a ver exatamente com a proteção do meio ambiente. Nesse sentido, eu queria, né, saudar a senhora Nancy, presidente Yamaguchi, desse convite tão amável. Hoje, a gente tem duas apresentações muito importantes. Uma é do senhor Matsubara e a outra do senhor Convencal. Esse senhor que reúne todos os bolsistas da América Latina. Essa é uma grande riqueza que a gente pode compartilhar. Os senhores do Chile têm muita experiência, então eles podem compartilhar isso. A gente vai ouvir como que eles fazem essa transferência tecnológica da América Latina. La resolución de problemas en el trabajo a través de círculos de calidad. Entonces, como verán ustedes, nosotros los ex becarios estamos cumpliendo el plan, el action plan, siempre ya hay que al finalizar nuestros cursos nos piden un plan de acción para poderlo luego poner en funcionamiento y poner en práctica todo lo que hemos conocido em Japão e adaptá-lo a nuestros e botar em prática tudo que foi feito no Japão, conhecido no Japão, e adaptar isso para os países da América Latina. Queria agradecer mais uma vez, especialmente a Gisele, pelo convite tão maravilhoso de eu poder participar desse webinar. Desejo um êxito. Muchas gracias, Miguel. Ya deseo para Obrigada, Miguel. Obrigada. Un gran éxito en tuya gestión en la FELAC Beja. Muchas gracias por sucesso na recibir sua gestão do FELAC Beja. Muito obrigada por receber nosso convite de hoje, você aceitar, né? O senhor estava no evento de ontem em outro país, né? Eu sei. Sim, na Bolívia também. Então, muitíssimas graças, né? Então, muito obrigada mesmo. Abertura, muito importante. Por fazer o seu discurso de abertura. Foi muito importante no nosso evento de integração. Bom, vou começar a chamar, vou convidar aqui nosso primeiro panelista nessa noite. É o Osamu Matsubara. Vou ler o currículo dele agora. Ele é instrutor de TPM lá do Japão. Japan Industrial Preventive Maintenance. Tem mais de 18 anos de experiência em implementação de TPM e em empresas multinacionais, nas áreas de engenharia, supply chain, manutenção e melhoramento contínuo, baseado na filosofia TPM, Lean Manufacturing, em empresas como Unilever, Soprole, Enradio, Lados Trending, Cristaleria Chile, e nas fábricas da Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, El Salvador, México, alcançando o prêmio de TPM Excellence Award, dando para ele esse TPM Special Commitment, dados pelo Instituto Japonês, esses troféus, esses prêmios, por ter conseguido resultados muito relevantes em termos de produtividade, qualidade, satisfação do cliente, e fornecedor também de produtos para o desenvolvimento humano e do meio ambiente dos produtos. Então, acho que ele tem uma grande atitude de liderança, visão, responsabilidade e honestidade. Então, ele é o nosso primeiro orador dessa noite. Por favor, Osamu, muito obrigada mais uma vez por o senhor estar aqui, citar o convite e estar aqui presente. Muchas gracias.
Muito obrigada mesmo. Muchas gracias, Gisele. Un placer enorme estar junto con ustedes. Muito obrigado, Gisele. É um nuestros prazer amigos de muito grande Latinoamérica. aqui com vocês, com os irmãos da América Realmente Latina, honor para mí os amigos da poderles América presentar, Latina. Para mim é uma grande honra mesmo poder estar casi aqui 20 años de apresentando experiencia isso que he eu, vivido 20 anos, con TPM. por 20 anos eu vivi com a Contarles un TPM. poco cuál ha Queria sido falar para vocês um estos pouquinho 20 años sobre de como que tratar de foram esses 20 implementar anos una filosofía japonesa de a tentar una cultura implementar uma filosofia latinoamericana. japonesa numa cultura da Realmente, América Latina. cuando Realmente, comencé, quando eu comecei como intérprete de como TPM, intérprete da no TPM, podía entender cómo esa filosofía japonesa va a poder eu não entendava ser como que a filosofia implementada japonesa aquí podia ser en implementada Latinoamérica, aqui ¿no es cierto? na América Entonces, Latina. me Então, gustaría assim, un poco eu comentarles quería qué es comentar com vocês um TPM pouquinho o qué es lo que sobre o estamos, que é a digamos, TPM, implementando a través o de que é o que a gente la está JIPM, implementando que es la Japan Industrial através da IPM, que é a Japan Plant Industrial Maintenance, ¿cierto? Plant Maintenance, Y poderles entregarles alguna información e que assim eu posso dar para vocês alguma de informação cómo fue implementado esta herramienta. como ¿cierto? foi implementada essa Entonces, ferramenta. disculpe, Ok? tengo una imagen, mi pantalla de este lado y Perfecto. otra pantalla de este lado. A minha tela Así está que desse lado voy a e ahora ver si Osamo, funciona lo que ¿usted estamos. puede poner su pantalla para chequear si está o senhor podia, por bien? favor, mostrar a sua tela? Agora tá bom? Está Está. bien. Estoy Sim, bien. agora tá bom. 30 Ahora sí. Agora tá minutos bom. cuando... Sí, 30 minutos. cuando yo... Sí, sí. Diga, ok. Então o senhor tem 30 minutos. Cronometrado, Cuando muy bien bien. decido... Ok. Tá bom. ¿Listo? Para empezar, Podemos empezar. Ok, entonces, Vou começar antes então. de Ok. comenzar a hablar Antes de começar sobre a falar TPM, me gustaría hacer sobre o un TPM, eu preámbulo queria de fazer tipo cuál um era la preâmbulo, uma situación en introdução Japón, sobre qual era a situação no y Japão ver de qué e manera a gente vê de Japón qual forma o se Japão convirtió en una se potencia mundial. converteu Pero numa potência quisiera hacer mundial. un pequeño paréntesis o un Queria fazer um preámbulo de parênteses, la ou seja, uma leve situación introdução da económica situação y industrial econômica, que vivió Japón industrial en que la o Japão posguerra, vivia ¿cierto? Como depois da todos Segunda Guerra sabemos, Mundial. Japón tuvo Bom, todos nós sabemos que o una guerra Japão con Estados Unidos teve uma y guerra com esa os Estados guerra Unidos. terminó en el año Essa guerra terminou no ano de 1945 con 1945 la triste com episodio de la bomba o atómica en episódio muito Hiroshima y en triste da bomba Nagasaki. atômica em Hiroshima e Y Nagasaki, né? posteriormente a eso, Depois disso, terminó la Segunda Guerra Mundial. acabou a Segunda Guerra En la Mundial. situación posguerra de Japón, Na situação se pós-guerra no decía que Japón Japão, había retrocedido 10 años a en la gente situación se económica falava que o suya, Japão tinha ¿cierto? Esa era la retrocedido 10 situación anos en na que se situação vivía econômica que ele vivia. después de la posguerra, ¿no es Isso cierto? era o que aconteceu no Japão Pero, depois da guerra. sorpresa, en el año 1956, Mas no ano de ¿cierto? O sea, 1956, aproximadamente 10 o 11 años ou después de seja, la uns 10 posguerra, ou 11 anos ya depois do Japón fim da había guerra, o Japão recuperado su já situación tinha se recuperado a sua económica, situação ¿no es cierto? econômica, já tinha se recuperado. Estuvo en mejor situación que la Ou seja, pre-guerra. estava numa situação melhor do que antes da guerra. 1964, Japón Em organiza la 1964, 18ª o Japão Olimpiada organizou Deportiva, ¿no es cierto? uma Y Olimpíada de Esportes. un tema emblemático era Esse el é um tema famoso muito tren bala, el emblemático, Shinkansen, ¿no es porque cierto? teve Que o famoso unía trem Tokio bala con Osaka, ¿no es Shinkansen, cierto? Que que unia viajaba a Tóquio 300 até kilómetros Osaka, por hora. que viajava a En 300 km por hora. Em 1967 ya era la 1967, tercera economía já mundial era a terceira economia mundial, o del mundo, Japão, ¿no es cierto? do Y en mundo. 1968, Em aproximadamente 1968, veintitantos años, ou seja, uns 20 e poucos anos depois, se convirtió en la segunda o Japão ele economía virou mundial o segundo poder después econômico de Estados mundial Unidos. depois dos Estados Unidos. Yo quería llamar a esto Eu un queria, milagro, para ¿cierto? isso, Realmente mostrar como foi um en milagre. 25 años ser Realmente, em 25 de una anos, economía você passar de uma posguerra economia pós-guerra a segundo mayor poder económico mundial, algo o tuvieron que segundo haber maior hecho, poder econômico ¿cierto? ¿Qué mundial, uau, cosas eles devem ter hicieron los feito alguma japoneses coisa. O que os para poder japoneses fizeram resucitar, ¿no es cierto? para poder ressuscitar, né? Se ressuscitar. Una de las herramientas que yo creo que Uma das coisas que eu acho, sirvió as para ferramentas poder que ajudou recuperar la muito industria para poder japonesa recuperar a es indústria do el Japão famoso TPM, foi o famoso ¿cierto? TPM, O lo que se conoce también como Kaizen. Ahora que é son conhecido dos também como Kaizen.
terminologías diferentes que a São duas continuación terminologias les voy a, diferentes, dois termos mencionar. diferentes. Pero el Vou título de mi mencionar presentación no del futuro día de agora. hoy le Mas o puse el título da minha secreto apresentação, eu en botei el O milagro Segredo do industrial de Milagre Japón, Industrial por do el Japão, preámbulo que le había focado na mencionado gestão das recién, pessoas. ¿cierto? Y Em como relação com a introdução também que eu falei para vocês seminario, agora. esta presentación se enfoca en la gestión Então, de las essa personas, apresentação ¿cierto? está Me focada gustaría na gestão das pessoas. digamos, hacer mi presentación Eu queria fazer minha focalizándola apresentação en cómo focando em como los japoneses os se japoneses educan o se capacitan para poder tener un mejor eles se rendimiento. educam e se Aqui está capacitam para ter um rendimento melhor. Mi nombre y Esse é meu nome. soy el instructor de Japan Industrial Eu sou Maintenance, instrutor que se llama JIPM, do Japan Industrial Plant Maintenance, me avala. JPM. Muy bien, comencemos. Seguramente muchos de ustedes sabrán Talvez muitos de vocês já hablar saibam de TPM, Lean Manufacture, Kaizen, ¿cierto? TPM Pero e Kaizen el e Lean significado Manufacture. que tiene TPM es total, que son todas las plantas, todos los participantes, ejecutamos la prevención. Todos nós, la participantes, a gente manutención pratica preventiva, ¿no es essa cierto? manutenção Es decir, total preventiva. maintenance. Ese es el significado que tiene TPM. ¿Cómo Esse é o se significado desarrollaría do esto? TPM. Esto Como isso se es lo que a desenvolve? continuación vamos a mencionar. El Kaizen también, como ustedes pueden ver, aquí hay dos Então, o que kanjis, significa hay dos Kaizen? letras en Japón, Tem as duas que letras aqui se em componen japonês, que elas se dos compõem significados. Uno que com es dois el Fukugen significados. y el otro que es Uma el que é o Kaizen. Fukugen Uno es e outro que é o restaurar Kaizen. la situación Então, é você restaurar a situação sus equipos y lo otro es das mejorar. equipes, Esas dos dos, times e esos dos melhorar. kanjis Esses dois kanjis ou essas significan duas Kaizen, restaurar y mejorar, ¿no es cierto? Kaizen significa, pode significar restaurar e melhorar. Essa palavra Kaizen pode significar os dois. Então, para botar contextualizar tudo, lo que ayer también el profesor Ibusuki había mencionado, ontem o professor Ibusuki também mencionou, é a questão da indústria automobilística no Japão. La indústria mais forte, é a indústria mais forte mesmo e mais importante que o Japão tem nos últimos anos. Falar um pouquinho de como nasceu a indústria do Japão automotriz. Que en el año 1925, em 1925, a Ford instalou a primeira fábrica de automóveis no porto de Yokohama. Aí depois, em 1927, General Motors, GM, fez a mesma coisa. Também instalou aí uma fábrica de montagem na cidade de Osaka. Até então, o Japão nem tinha uma fábrica automobilística. Até que o senhor da Toyota, né? Hidiro Toyota, o senhor Toyota, ele fazia caminhões. E ele modificou a produção para automóveis domésticos. Então, em 1936, o Japão começa a produzir. Transformou o motor de um caminhão para um carro doméstico. Posteriormente, obviamente, viene la Segunda Guerra Mundial. Tanto Ford como General Motors se tienen que ir de Japón. Então, e aí começou a Segunda Guerra Mundial. A GM e a Ford tiveram que sair do Japão e a Toyota ficou. Isso foi muito bom. No me quisiera dedicar a esto porque ayer tuvimos una excelente presentación del Então, eu não quero me dedicar só a esse tema, porque ontem o professor Ibusuki que falou muito bem sobre o sistema Toyota Production System, TPS, TPS, que é Just in Time. Ontem a gente teve uma ótima apresentação sobre isso. Pequeno contexto. A produtividade desse entonces, ¿no es cierto? A produtividade disso, em 1936, 35, de um operário americano que trabalhava para montagem de móveis no Japão. Ele era 9 vezes mais alto que um operário japonês. Ou seja, a produtividade. Um americano produzia 9 vezes mais do que um operário japonês. Os japoneses, quando começaram a analisar isso, como que os americanos produziam 9 vezes mais, os japoneses levam as coisas muito a sério.
A engenharia japonesa, depois da guerra, tinha um atraso de 50 anos comparado com outros países ocidentais. Mas hoje em dia, 90% do movimento de um operário, né, da linha de montagem é produtivo. Ou seja, não existe movimento dentro de uma fábrica de montagem da Toyota que não seja produtiva. Se a gente compara com outros países do Ocidente, os movimentos produtivos, rendimentos dentro de uma linha de produção de montagem é de uns 60%. Em 2021, o Toyota foi o maior produtor de veículos do mundo. Desde o pós-guerra até agora, muita coisa avançou. Lo que sucedió, ¿cierto? ¿Cómo fueron cambiando el atraso que tenían de 50 años en ingeniería hasta ser... Como que a gente estava antes atrasados de anos de atraso e agora depois viraram o maior país de produção de carros? Então, nessas empresas, nessas fábricas, estão fazendo uma coisa diferente. O que eles estavam fazendo diferente? Era exatamente a manutenção preventiva. Antes, no Japão, ninguém conhecia isso. O que eles faziam geralmente era o seguinte, quando alguma coisa quebrava, eles arrumavam, consertavam. A manutenção, que é correção, que se conhecia até esse momento. A gente está falando de 1950, ok? Quando eles perceberam que os operários americanos faziam a manutenção preventiva, começaram a analisar, viram, existe uma atividade que prevê a manutenção para que não faça falhas, não tenha as falhas. Essa foi a história de como foi mudando essa manutenção dentro das fábricas. Manutenção reativa é quando uma equipe falha e o operário vai e soluciona isso. Isso é o que eles estavam acostumados a fazer. Mas a partir de 1960, mais ou menos, eles começaram a aplicar a manutenção preventiva. E também começaram a fazer o corrective maintenance, Kaizen. Prevenção da manutenção. Os engenheiros e os operários eles se capacitavam para poder fazer atividades para poder prever essa manutenção, e foi assim que foi fazendo cada etapa. Em 1971, até então era PM, era só a Preventive Maintenance, a manutenção preventiva. E aí uma empresa chamada Denson botou esse termo total, ou seja, todas as fábricas em todas as áreas, sejam escritórios, oficinas, de energia, todos participavam para fazer essa manutenção nos armazéns também, onde quer que fosse. Esse é o TPM. Bom, toda empresa, ¿cierto? Creo que comparte la misma visión. Todas as empresas que compartilham a mesma missão e a mesma visão, independente do foco, né, que vai ser colocado. Eu adoro esses 5 S's. São os 5 S's. Tem esses 5 S's também, que são o quê? Por exemplo, os 5 S da satisfação dos clientes e dos fornecedores. Qual empresa, acho que não existe no mundo, né, que não vai pensar, obviamente, sobre a satisfação do cliente, né? Então, em relação aos custos dos produtos, por exemplo, que a gente adquire, a qualidade faz satisfação do cliente.
também que seja pontual as entregas, né? Segunda coisa, os empregados. Os empregados. Então, como está satisfeito, ele está satisfeito para trabalhar dentro daquela empresa? Claro, para isso, precisa de uma qualificação, de uma capacitação, para que eles possam também ficar satisfeitos. Terceiro S, satisfação social. Então, satisfação dos clientes e fornecedores, satisfação dos empregados, satisfação social. A gente tem que respeitar as regulações, as legislações do país e se relacionar com o entorno, com a comunidade de forma positiva, de modo que essa satisfação social esteja dentro dessa visão da empresa. Próximo é essa satisfação global. Então, tem a ver com sustentabilidade do meio ambiente, reciclagem, por exemplo, e, é claro, respeitar o meio ambiente no qual está sendo produzido o produto. E último é a satisfação dos acionistas também. É que os lucros sejam úteis, né? Então, para conseguir alcançar esses 5 S's, a empresa, TPM poderia sim ajudar em alguma coisa. TPM está dividido em 8 pilares fundamentais. Vai depender de qual área está sendo desenvolvida diferentes atividades. Por exemplo, que é o Kobetsu Kaizen, é uma melhora focada, melhorar a qualidade, capacitação, TPM no escritório e segurança do ambiente. Esses são 8 pilares. Com esses 8 pilares, a gente consegue cumprir a missão e a visão. Então, manutenção autônoma, melhora planejada, melhoramento na qualidade, capacitação, treinamento, controle inicial, TPM no escritório, segurança, saúde e higiene. Então, a gente não tem tempo suficiente para falar de tudo isso, mas dentro de uma empresa, então esses indicadores existem, né? Vou focar nessa experiência que eu tive com as diferentes fábricas da América Latina, que eu fiz consultoria, que é um indicador de Key Activity Indicator. Esse é o começo ainda da TPM. Obviamente, depois os indicadores de KPI ou QMI são para jefaturas ou para então, isso são para os chefes ou para os gerentes. Então, eu vou focar na apresentação de hoje sobre como foram feitas atividades para ter algum desses indicadores. Vou dar um exemplo para vocês, Kaizen. Fazer alguma melhora para poder ter um rendimento melhor na fábrica. Continuando, em quais países a gente implementou o TPM? Como eu falei para vocês, esses são os países nas diferentes fábricas que a gente pôde implementar. O TPM começou no ano de 95, mais ou menos 97, com o grupo Unilever. A Unilever, a nível internacional, vocês devem conhecer, claro. É uma empresa holandesa, mas que tem filiais em mais de 120 países do mundo. O Japão estava aí também. No Japão, pela primeira vez, eles implementaram a metodologia TPM. E o resultado foi tamanho que eles conseguiram no Japão. Melhora da produtividade, custo da qualidade, que a casa matriz da Holanda decidiu implementar isso em todas as fábricas do mundo. Essa metodologia do TPM. Então, esse TPM na América do Sul começou em 3 fábricas principais. Foi na Argentina, no Brasil e no Chile, do grupo Unilever. Depois, no México, nos países. Então, no Brasil, eu pude participar
Basicamente, são produtos que vocês devem conhecer. Então, acho que tirando o Brasil, eu participei em todas essas fábricas. Isso tem a ver com o uso cotidiano de vocês, que são os sabões, o sabão de shampoo, sabonete de shampoo, para lavar roupa, sabão em pó, todos esses produtos que são fabricados nas diferentes fábricas dos países da América Latina. A gente foi fazendo as consultorias. Os principais benefícios que a gente quer alcançar com a implementação da DPM são esses indicadores aqui, ó. Melhorar a produtividade. Eu acho que em qualquer fábrica quer ter a melhor produtividade, né? Então, a questão da qualidade. A gente teve muita reclamação com qualidade. A gente tem que diminuir as reclamações. No começo da implementação da TPM dos países da América Latina, sempre a questão da qualidade era secundário. Não era um tema principal, tão importante. Mas depois de ter implementado a TPM, quando a gente começou a medir os números das reclamações que a gente tinha um produto defeituoso, a empresa teve que se preocupar. Então, a questão do custo também, a gente tem um custo de produção. No momento era muito alto esse custo, mas tinha suas utilidades. Nem em relação às entregas, tinha muito estoque nos depósitos para poder fazer, para ter a segurança de que ia ter uma pronta entrega, uma entrega, uma quantidade muito diferente de estoque também. Isso envolve muito na caixa, o cash flow, perdão, a questão da segurança. Em 1997, a questão de segurança do meio ambiente não era um tema tão importante quanto agora. O sistema do meio ambiente também foi melhorando. A questão moral de capacitar os trabalhadores das empresas também. Não tinha nenhum programa para poder ter essa capacitação. Voy a empezar explicando algunos conceptos de los pilares, ¿cierto? El primer pilar, el objetivo mejora enfocada. Então, o primeiro pilar es ver o clarificar cuáles son los costos y cuáles son las pérdidas que tenemos. Então, a gente qualifica quais são os custos e as perdas dentro de uma fábrica. Para ello, ¿cierto? Por lo general, lo primero que se hacía era dividir, certo? Então, primeira coisa, a gente dividia em diferentes áreas. A gente chama de 4 M's. Então, a gente vê em 4 diferentes aspectos quais são as causas pelas quais se incrementavam, aumentavam os custos, as perdas. São perdas operacionais também, a gente chama. A gente tinha aplicado várias ferramentas de análise, muito simples. Vocês devem conhecer. Os 5 porquês. Quando a gente analisava essas ferramentas, a gente chegava aos resultados. Identificava quais são as causas que provocavam essas perdas. Em relação às perdas, num polo, em geral, numa empresa, tem 16 grandes perdas. Só para mencionar algumas, perda de material, são os 4 M's. De eficiência da maquinaria, perda do material, material de produto, e o método. A gente não tinha método, então tinha muita perda de tempo, por exemplo, em fazer a entrega dos produtos. Uma coisa que custou muito para a gente, realmente, nas fábricas, era como calcular o OEE.
É o cálculo da perda da produção. Effectiveness. A grandes rasgos, en forma muy simple, es calcular. Então, é calcular a perda dentro da produção, na linha de produção. Isso tem a ver com os cálculos da OE. Como que é essa fórmula? Um é disponibilidade do equipamento, o rendimento e a qualidade. Dentro da disponibilidade, como a gente calcula? As perdas, por exemplo, são as falhas. Numa equipe, se tem se para tudo, você tem que calcular quanto que isso afeta e quanto a gente pode produzir também. Quando falamos de tempo, mudar de um produto para o outro, a gente tem uma mudança de formato. Esse também é uma perda. Muitos não calculam assim. Tem ajustes. Quando um equipamento não funciona bem. Outro é o rendimento de um time, de uma equipe. Tem a ver com a velocidade de desenho com a qual eles implementam isso numa fábrica e qual a velocidade real da produção nesses momentos. Então, se algum material travou, a equipe teve que parar ou não, essas pequenas pausas, se a pessoa quantificar isso em 8 horas de trabalho, geralmente, né? Tipo, a gente perde 1h30 a cada 8 horas para exatamente constatar essas pequenas pausas. Geralmente a pessoa não vai recalcular, mas o TPM, dentro do cálculo da eficiência, a gente tem que calcular essas pausas. Próximo, a perda da qualidade. A gente tem também na linha da produção muitas perdas pelas qualidades que estão com algum defeito, né? Essa ferramenta, a gente pode clarificar e entender melhor onde estão as perdas. Bom, dentro da TPM, a primeira coisa que a gente faz é o cálculo da eficiência profissional, que tem com essa fórmula que eu acabei de explicar para vocês. Se a gente tem uns 65%, essa fábrica não está aceitável, está numa competitividade muito baixa. Então, a perda do produto que está sendo vendido não dura muito, né, nessa situação, a produção, não é mesmo? De 65% a 75% é bem normal, é média, é regular. Mas ainda é uma fábrica de baixa competitividade. Mas de 75% a 85% já é bem aceitável. Para conseguir 85%, por exemplo. Vamos supor que a gente começa nas fábricas que eu fiz uma assessoria, geralmente estão entre 65% e 75%. Essas fábricas, mas em 3 ou 4 anos, a eficiência profissional aumentou. A eficiência melhorou até 75% a 85%. Em 5 anos, depois já ter implementado, a eficiência operacional aumentou para mais de 85%, 95%. Depois de 10 anos, esse foi que para mim apareceu, por exemplo, uma fábrica da Argentina, que essa fábrica teve uma eficiência de 95%. E já estava no nível mundial. E aí a gente precisa ter uma menor quantidade de eficiência operacional. Média. A média das 14, 15 fábricas que a gente pode melhorar
75% a 85%. Então, isso aqui foi numa empresa no Equador, foi numa fábrica no Equador. Então, um engenheiro me apresentou com muito orgulho esse sistema de lavagem que ele tinha implementado. Ele me explicou do que se tratava isso. Ele falava, o sistema SIP precisava de 6 horas para fazer toda uma lavagem quando a pessoa mudava de um produto para o outro. Tinha uma margarina específica, queriam mudar de sabor e demorava umas 6 horas para fazer a limpeza. Isso era o que ele tinha implementado. Aí eu perguntei, 6 horas? Mas isso é muito tempo. É um tour de 8 horas. Você tinha que se dedicar exatamente a limpar esse sistema. Eu perguntei por quê. Aí ele falou, não. A primeira etapa tem uma equipe que demora 3 horas, depois outra que demora 2 horas, depois outra que demora 1 hora. Aí eu perguntei, por que não dá para dividir? Por que a gente não pode partir ou implementar uma melhora nisso? E aí ele começou a me dar muitas desculpas que o sistema isso, aquilo que eu não podia cortar. Aí um dia eu fui e comentei com ele, ó, em vez de demorar 6 horas, o primeiro objetivo que a gente tem que ter exatamente é diminuir em 50%. Aí ele falou, como é que dá para fazer isso? Aí eu falei, uma das melhores que a gente fez, parece simples, mas tem um tanque limpo com aquele que demorava 3 horas. Então, quando o segundo ou o terceiro estavam demorando para limpar, se a gente pudesse já, com um tambor já líquido, o tempo de lavagem se reduziria a 50%. Essa foi a ideia que eu tive com o engenheiro e depois de um ano foi interessante que ele realmente implementou isso, que a princípio era uma ideia que ele não tinha muito. Mas a primeira coisa que ele fez foi preparar o tambor líquido, aí ele mudou com aquele que estava sujo e continuou o ciclo da lavagem. Então, no que ele antes demorava 6 horas, nos primeiros anos, ele fazia limpeza em 45 minutos. Eu recomendei para ele. Daqui em diante, o sistema de SIP falava de NOP, porque na verdade demorava muito. Então agora o sistema chama-se NOP. Então, próximo plano, manutenção autônoma. Com licença, perdão. Você tem 5 minutos. Então, demorei muito, né? Manutenção autônoma. Isso é um tema importante. A metodologia dos 4 M's. Se tem qualquer pessoa que queira executar isso, é muito simples. É só analisar um problema que a gente tem, não necessariamente focalizar de uma direção, mas do ponto de vista dos times, das equipes. Se tem uma relação com o problema que a gente tem, com essa equipe, por exemplo, na metodologia de trabalho que a gente tem, se a gente não tem nenhuma relação com esse problema, os operários e os materiais também. Isso é muito efetivo, essa metodologia, para a gente analisar as falhas dos problemas. A atividade de 5S, a gente já falou ontem, acho que isso é muito conhecido já. Esse é um caso também que eu tive que resolver. Nos seus países, vocês com certeza têm esse tipo de sorvete, né? O corneto. Sorvete. Teve um problema de qualidade.
quando eu fiz a consultoria com essa fábrica de sorvete, o sorvete, ele começava a derreter, começava a pingar por baixo, já para a mão de todo mundo que comia. Uma das possibilidades era que a gente começou a estudar como poder evitar que o gelado derretesse e começasse a vazar por baixo. Depois de fazer várias análises, eles começaram a ideia de colocar embaixo um chocolate derretido, que quando ele ficava solidificado, mesmo derretido, e assim o sorvete não ia pingar. Então, isso fez lá no Chile, eles fizeram essa melhoria, e agora em todos os países já estão fazendo essa melhora. Foi aqui no Chile, começou, mas de agora já está no mundo inteiro. Isso aqui é uma atividade que a gente estava fazendo na fábrica da Bolívia. Vocês devem conhecer, talvez, provavelmente. Então, é muito difícil entender a fonte da contaminação às vezes. Então, eles fizeram uma maqueta que é parecida com o que a gente estava auditando, né, da auditoria, e eles explicaram com esse maquete. Então, essa é uma imagem da auditoria. No caso, os auditores lá do Japão fizeram. Eu também estava lá para traduzir, para explicar a melhora que foram feitas, o pessoal da Bolívia tinha feito com esse modelo. Agora, manutenção planejada. Isso aqui é um exemplo que eu achei que é muito interessante também. Era um museu de azeites, de óleos, né? Como que o óleo vai se degradando com o tempo para ter uma ferramenta de capacitação para essa capacitação dos trabalhadores. O que ocorria quando o azeite perde a viscosidade, quando o óleo, né, perde a viscosidade ou a vida útil? Isso é para, no caso, a manutenção planificada, planejada. Um dos resultados que a gente pode obter é a diminuição das falhas nas equipes. Em um momento, a gente tinha 38 falhas mensais e diminuiu para 10. Diminuir o número de falhas dentro de uma empresa, de uma fábrica, é algo muito importante para melhorar o rendimento. Então, tem esse exemplo do rendimento que eu falei do sorvete. Parece muito simples, mas é muita análise para poder ter uma boa melhora. Alguns dos resultados que a gente pode obter, o mais importante, eu acho que foi as reclamações por unidades. A gente pôde então, em 7 ou 8 anos, uma diminuição de 30% das reclamações. Produtos defeituosos, produtos com defeito também. Tinha uns 47 produtos com defeito por mês. A gente pôde diminuir até o número 7. Agora vamos lá, escritórios. Tem uma ferramenta que eu também tive a oportunidade de me capacitar nisso, que é a análise Makigami, que consiste basicamente em visualizar todo o movimento que a gente tem dentro de um escritório e onde estão as perdas. Por exemplo, o que a gente fez, o que a gente desenvolveu é diminuir em 50% o inventário que a gente tinha numa fábrica. Para isso, a gente desenvolveu toda uma metodologia para poder visualizar onde estavam as perdas do tempo. E isso também envolve muito dinheiro. Então, uma coisa que Colômbia e El Salvador, em Equador, que me impressionou muito é que eles são muito didáticos. Então, eles podem ter esse tipo de modelos, né? Bolívia também. Eles têm esse tipo de modelo. São modelos feitos com latas, com uma maquete, né? Feita com latas.
que ajudou muita gente para a gente entender como funciona, né, o sistema. Isso, obviamente, serve para capacitar todo mundo que trabalha nesse local. Bom, capacitação e treinamento, esse é o último. É uma atividade que também está dentro da TPM. São as lições de um ponto. O que é isso? É uma pessoa que trabalha em uma determinada área. Essa pessoa vai preparar uma apresentação como essa, por exemplo, vai explicar onde está cada um dos problemas e qual que são as melhorias que podem ser implementadas. Aqui tem antes e depois, a princípio do funcionamento de um motor. A pessoa que ela pega esse tema, faz esses desenhos, expõe para os companheiros, para os colegas, para ter uma boa capacitação. Segurança e meio ambiente é um tema que hoje em dia é muito importante, especialmente sustentabilidade, diminuição de CO2, energia renovável, contaminação, né? Esse pilar se desenvolve também ultimamente. Alguns exemplos das melhores que a gente teve desde 2013 e 2017 em segurança. Acidente foi 0. A OEE, a gente começa com 60%. É bem perigoso, era bem perigoso, né? Mas em 2017 ou 2020 já estava 90%. Com todas essas melhores que a gente fez, qualquer pausa ou falha na máquina também. A gente pode reduzir 58%. Bom, aqui a gente terminou. Muito obrigado. Desculpe que eu falei muito rápido. Eu me encontro, estou trabalhando agora num projeto de astronomia da Universidade de Tóquio. Eu desempenho o papel de gerente. A gente está construindo um observatório a 5.640 metros acima do nível do mar. É um observatório de maior altitude do mundo. A gente está até no Guinness Book. Em 2023, 2024, a gente vai inaugurar. A gente vai trabalhar lá e a gente vai dar muita notícia sobre o mundo da astronomia. Para desenvolver um projeto dessa envergadura, com certeza a ferramenta TPM serviu muito para muita coisa. A gente pôde avançar e rapidamente a gente vai conseguir terminar. Muito obrigado. Desculpa que minha apresentação foi muito rápida. Tive que acelerar. Obrigada ao senhor, Rosa. Obrigada ao senhor. Quanta experiência de TPM que o senhor tem. Uau! Eu espero poder trazer isso para o Brasil. A sua apresentação no nosso evento presencial também. Em 2023. Foi incrível. Sim, claro. Em 2023 também provavelmente já vou ter terminado esse projeto aqui, aí eu vou falar sobre isso também. Sim, claro. Nossa, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. O senhor poderia fechar a sua tela? Sim. Ah, tá ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sam. Apesar de que a gente recebeu algumas perguntas, mas por causa do tempo, a gente agora já tem outra apresentação esperando. Então, eu vou ler o currículo de quem vai falar. É o Rubem Codjal, é o engenheiro industrial pela Universidade Maior de São Simão, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, Cochabamba, Bolívia. Ele é também especializado em Lean Manufacturing em 2022. E ele também tem um estudo em melhoria da produtividade japonesa em relação ao diagnóstico empresarial e desenvolvimento de cadeias produtivas também.
também curso de melhora da produtividade da comunidade indígena. Em fevereiro de 2006. Ele também é expositor, né, na temática da melhora da produtividade das atividades empresariais e acadêmicas do ano de 2007 até 2022. Consultor também em diversas temáticas de desenvolvimento das cadeias produtivas e outras também. Mais uma vez, Rubem, muito obrigada, muitíssimo obrigada por o senhor aceitar nosso convite, de compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Nós, irmãos aqui da América Latina, dos países caribenhos também. 30 minutos também agora para o senhor. E quando for 25 minutos, eu vou te lembrar que tá para te explicar, lembrar do tempo, ok? Muito obrigado a Gisele pelo convite. É uma enorme honra poder participar dessa apresentação com muitos expertos, com muitos anos de experiência na área. E, bom, mais do que um especialista, eu me considero um apaixonado sobre essa questão, ainda mais depois de estar no Japão, e eu tentei por adaptar uma quantidade de ferramentas para desenvolvimento do trabalho. E nessa situação, vamos levar em conta que a apresentação tem questão na gestão das pessoas, e eu acho importante especificar a metodologia dos técnicos de qualidade, porque em si eles reúnem muitas ferramentas que a gente vê e aprende no Japão. E como eles utilizam esse conhecimento das ferramentas para melhorar a produtividade da qualidade. E, bom, eu vou... Esse é o conteúdo que eu vou apresentar no meu temário e os conteúdos básicos dos ciclos da qualidade e como eles são resolvidos através dos procedimentos de qualidade do C-Story, Starland, como eles são denominados, e algumas linhas gerais para organizar um programa dos ciclos de qualidade e como implementar o programa em todo, e mostrar um caso prático com produtores artesanos. E apresentarei um pouco mais da minha experiência de trabalho, e ela está mais vinculada à micro e pequena empresa. E em outro evento eu já apresentei essa informação, mas, resumindo, a gente fizemos um levantamento de quais são as necessidades da pequena e média empresa, do que elas precisam para melhorar a produtividade, e aqui o que fizemos foi que são muitos temas, muitas questões, e em algum momento nós divulgamos que as micro e pequenas empresas necessitam conhecer melhor as técnicas e as ferramentas para medir e melhorar a produtividade, porque a maior parte delas querem ter um trabalho, um lugar muito organizado, muito certinho, mas não querem conhecer o princípio completo da qualidade. E aqui também um sistema de sugerências para melhorar. Então, a partir dessas necessidades que vamos implementando, demonstrando, surge uma série de ferramentas lá no Japão que ajudam a melhorar a produtividade. E o que seria também resolver os problemas, e em vez de trabalho, ingressam nos ciclos de qualidade. E a partir daí, é que com essa apresentação nós podemos ter quais objetivos? Primeiro, conhecer a importância e a objetividade da ferramenta, motivar os ciclos de qualidade para melhorar a produtividade e também a qualidade,
quais tipos de problema nós podemos resolver segundo o ciclo de qualidade apresentado e conhecer os procedimentos para resolver os problemas em base no ciclo de qualidade e com story. Também dar uma demonstração prática de como é que funciona o que deu errado e demonstrar exatamente como ela está pronta. Uma ferramenta muito válida para essa Uma pergunta muito válida para essa ferramenta é que os ciclos de qualidade foram demonstrados nos anos 60 no Japão. E uma pergunta é, será que esses ciclos de qualidade continuam vigentes, atuais? A gente pode confiar, trabalhar com ele? E, bom, analisando a história, ali no final dos anos 60, baixo o liderazgo de Carlos Cajá, quando foram implementados os ciclos de qualidade, e ao final dessa década, dos 60, muitos países, como Coreia do Sul, Estados Unidos e muitos da Europa, foram adaptando esses ciclos de qualidade. E ao final dos anos 70, 80, deu uma evolução muito importante dessa ferramenta. Tanto que, ao princípio dos anos 80, tinha mais de 65 países usando essa ferramenta. E, atualmente, a ferramenta que segue vigente e é recomendada pela ISO de 2015 é que nos permite ter um ciclo de qualidade vigente. E quais são os conceitos básicos e os benefícios que podemos obter desse ciclo de qualidade? A princípio, é um número reduzido de empregados, trabalhadores que estão ali juntos e podem ter uma palavra rápida para solucionar ou ver os problemas que estão ali, discutir muito a evolução da qualidade e quais são as principais características ou de caráter voluntário, não obrigatório, não que ele tenha que ser obrigado a participar, é um grupo pequeno, se possível homogêneo. Vamos ver se administramos vários níveis de qualidade em uma empresa, tentar que o número seja parecido em todos os níveis. Se empregados de diferentes áreas, tratar de homogeneizar para que os projetos sejam de melhor específica e igualitário. Vamos pensar que o nosso foco é sistemático, passo a passo, que tem um olhar científico, não com muita ciência detalhada, mas nós temos que entender pelo menos o critério do que estaremos fazendo. Então, que seja contínua essa aplicação e que seja possível aplicar nas diferentes áreas da empresa também. Qual é o coração dessas atividades? Do círculo de qualidade. Para que nós queremos saber a criação desse ciclo? Os trabalhadores em si, qual a finalidade? Eles estão destinados a motivar aqueles que assumem a produtividade direta. Esse é um elemento central. Muitas vezes, as empresas em cada país aqui, principalmente na América Latina, e sempre acontece isso, mas sempre dependemos do que o superior direto, se ele não fala que é isso, XYZ, a gente não segue as diretrizes para melhorar a produtividade. Mas a ideia aqui é que os trabalhadores possam ser parte desse procedimento de identificação dos problemas, da solução, de fazerem parte mesmo da solução. Porque é um elemento central. E a outro ponto é que os círculos de qualidade também ajudaram a disseminar a ideia que a qualidade não se inspeciona, não fica com o olhar ali. Não, eu acho que esse é um elemento distintivo das fábricas que no Japão as empresas utilizam muito tempo em fabricar uma qualidade boa do que inspecionar onde está o problema. E isso
foi uma coisa que ajudou muito no empoderamento dos trabalhadores e criou um ótimo ambiente de trabalho. Por outro lado, os ciclos de qualidade, que não respondem a conceitos muito abstratos ou a pesquisa científica, são atividades práticas ali, na mão na massa, para melhorar a produtividade no lugar de trabalho. Então, você tem que ter em conta que essas atividades, os ciclos de qualidade, têm uma constante ação manual de prova e erro, de testes de inovação. Então, nós veremos isso durante o processo. Quais são os benefícios? Como, quando obtemos benefícios tangíveis, táteis, aí sim podemos quantificá-los. E também temos os benefícios intangíveis, que a gente não sabe. Aí seria a melhora da produtividade, a melhora dos produtos, dos serviços. Também isso vai repercutir numa melhora financeira, possivelmente em diminuição nas horas de trabalho, melhora na segurança ocupacional. E os fatos dos elementos intangíveis estão onde o trabalhador esteja orgulhoso do que está fazendo, do trabalho, uma melhora da comunicação, um trabalho de cooperação mútua, um fortalecimento no trabalho em equipe. Então, obviamente, isso vai motivar no que é para ter uma limpeza no lugar de trabalho, um clean-up, para ter esses benefícios mais intangíveis. Então, agora vamos ver o que é o tema de como ver através dos ciclos de qualidade e o que realmente podemos resolver e quais problemas podemos. E isso tem, como falamos ao princípio, uma série de etapas, uma metodologia sistemática que foi denominada I2C Storage. Não é bem uma tradução literal, nem para o espanhol, nem para o português, mas que eu posso dizer, tipo, a história da qualidade, mas é meio estranho. Mas normalmente se relaciona com o ISO PDCA, que é o ciclo detailing. E em muitos casos se resumem a esses procedimentos, esses passos que utilizam muitas outras etapas para solucionar os problemas no ciclo de qualidade. Então, tudo se começa pela escolha pelo tema. Identificar e priorizar os problemas, uma compreensão e uma análise do problema, a formulação da solução e apresentação do projeto. Aí, então, se pode implementar o projeto depois de aprovado e fazer uma avaliação, e no processo de avaliação, fazer um standard, um padronizamento, para fazer a nível de outras áreas e ampliar e melhorar, e posteriormente haverá uma nova avaliação e ver quais alterações podem ser feitas no futuro. E esses processos têm um outro detalhes que vão se destacando nos passos, e não pelo tempo que nós temos, mas bom, quais são os elementos chave e quais tipos de ferramentas podemos usar para solucionar. Por exemplo, para a escolha do assunto, quais podem ser os possíveis assuntos para solucionar os ciclos de qualidade? Tem que ter essa prevenção, asseguração, redução de custo, minimização de resíduos, melhora da qualidade do produto e serviço, o cronograma da entrega, a logística, a simplificação do trabalho, melhora de métodos, economia de energia, tratamento preventivo, relação com clientes, um trabalho em equipe com os principais. Não todos os problemas poderão ser solucionados no ciclo de qualidade, como, por exemplo, as normas, a regulação da empresa, os temas de convênio, de segurança do sindicato, as reclamações, planificação de orçamento, temas de utilidades financeiras, não respondem diretamente a problemas que podem ser resolvidos pelo ciclo de qualidade.
Mas entre as principais ferramentas que a gente pode usar para solucionar esse tema, e são 7 ferramentas da qualidade, 7 novas ferramentas que nós poderemos utilizar na melhora de qualidade. E também no procedimento de chuva de ideias para captar ali entre as pessoas que estão para escolher o temário ou o assunto, e nós podemos aplicar isso na resolução dos problemas. E aqui, na próxima etapa, que significa identificar e priorizar o problema e a compreensão, entender o problema, né? Então, escolhemos qual é a identificação e a prioridade e focamos ali, certo? E ali estarão os elementos-chave que citamos anteriormente, que é relacionado à produtividade, à qualidade, o custo, o delivery, a entrega, a segurança, moral, e isso podem ser um dos primeiros elementos para começar a trabalhar na área escolhida. E temos que enumerar os problemas, validá-los, classificar segundo possa se manter um controle, né, para evitar os problemas. Temos que reunir todos os dados e informações para ver o alcance, a magnitude do problema, fazer uma observação do trabalho, analisar os dados e estabelecer, ao final, qual é o problema que vamos trabalhar e focar nele. E aí surgem ferramentas como um diagrama de matriz, onde a gente faz uma categorização da qualidade, utilidade, dos elementos que nos ajudam a identificar e saber dar uma prioridade se são sustentáveis, se não, e ao final fazer tipo um ranking, uma organização categórica para estabelecer qual problema temos que focar, porque senão para que serve um diagrama de Pareto que indica onde estão os principais problemas, e saber estabelecer o peso de cada um deles. E também podemos utilizar a chuva de ideias para essa etapa, para solucionar. E, bom, fazendo uma análise do problema, nós podemos fazer aqui uma chuva de ideias sobre as possíveis causas, tentar encontrar e demonstrar uma relação entre as causas e estabelecer uma relação entre elas. E ver, identificar e classificar em função ao controle que podemos ter sobre essas falhas e problemas, e também poder ver as principais causas de problemas, em quais países. E, igualmente, pode ter um tema sobre as categorias relacionado com a força laboral, os métodos de trabalho, se corresponde numa análise sobre a matéria-prima, os materiais, as máquinas, etc. Temos aqui algumas ferramentas que podemos usar para analisar os problemas. Aqui tem um diagrama, que é a espinha do peixe, os 5 porquês. Um diagrama de relações, um diagrama de dinâmica de negócio. Inclusive, podemos aplicar uma análise de fortaleza, oportunidades, debilidades e ameaças, a FODA. E todas essas ferramentas podem analisar o problema em detalhe. E, bom, uma vez que temos identificado os problemas relacionados ao tema que estamos trabalhando, nos baseamos, passamos por uma etapa que é a análise de solução e a apresentação do projeto, assim como a sua implementação. Aqui precisamos fazer um trabalho de formulação dos objetivos, gerar alternativas e estabelecer a melhor solução e estabelecer um plano de ação. E apresentar um projeto para a gerência e esperando a aprovação. E dentro dos objetivos temos, bom, para definir um objetivo em relação às áreas que temos que trabalhar,
que temos que buscar um resultado para a implementação do projeto. Definir um objetivo ajuda a estabelecer as prioridades de impacto que vamos ter na unidade produtiva. E, claro, a unidade de definir o objetivo nos ajuda para monitorar o progresso do projeto e uma das características dos objetivos é mais ou menos ter um critério SMART, ali rápido, inteligente, específico, seja calculável, alcançável, que esteja dentro de resultados óbvios e, além disso, que seja quantificável, que a gente possa analisar tudo. Dentro dessas ferramentas que podem ser úteis para a apresentação do projeto, então aqui eu mostro um esquema, uma organização, só um segundo. Um esquema onde a gente pode usar um modelo de tábua das 4 Vs e um H, que são as abreviações em inglês, que nos ajudam a apresentar o projeto de melhora através dos ciclos de qualidade. Qual é a solução? Então, aí a gente tem que focar que a solução seja específica, que seja muito detalhada até o final, com todas as soluções, e que seja possível evitar soluções que exijam muito investimento monetário, de capital, e para isso a gente tem que se perguntar, através dos 5 porquês, por que a gente escolheu essa solução? Não tem outra solução possível? Será que vai resolver o problema ou não? Onde vamos investir ou aplicar essa solução? Áreas específicas, tem que saber qual lugar implementar. Por que essa área e por que não a outra? São perguntas que nos ajudam muito a definir o projeto. Quando a solução será implementada, quando ela poderá ser apresentada, atividades com data de início e fim, fazer uma análise de custo e benefício, né? E aí a gente se pergunta, será que esse cronograma é factível, é viável? Ou temos que fazer uma pré-preparação, ou depois que terminado teremos outras coisas que solucionar? E aí vemos atividades. Quem será o projeto? Definir com informações muito específicas. E por que essa pessoa, por que esse funcionário, por que ela tem essas qualificações, tem as qualidades, e como você vai implementar, impor essas tábuas de atividades, esse cronograma específico que você pode incorporar, mas aí vai numa análise de custo-benefício, e sempre perguntar por que essa atividade não tem outras que custem menos, mais viáveis, mais baratas, e aí tem que ser muito detalhista na hora de perguntar se vamos fazer dessa forma a solução, vamos implementar nesse projeto. E também pode servir uma ferramenta que nos recomendam dentro do sistema de planificação japonês, que é o diagrama de Aro. Bem rapidamente, temos algumas linhas gerais para organizar um programa de ciclo de qualidade. Primeiro, temos que pensar que tem que ter um compromisso da direção do chefe. Porque mesmo sendo pequeno, médio ou grande, se eles não tiverem, não vai funcionar o ciclo de qualidade. Temos que ter a previsão do ambiente para organizar os meios, saber que estaremos capacitados tanto nos comandos médios da empresa, como os líderes do círculo. E demonstrar e provar através de um projeto piloto, depois, posteriormente, como resultado desse piloto, fazer uma implementação geral. Então, bom, Rubem, mais 5 minutos, desculpa. Não passa nada, de acordo? A ver, tratarei, vou tentar fazer um pouco mais rápido. Bom, esse é o que nós desenvolvemos aqui com o apoio o senhor Tsukamoto, e que são os produtores de artesanato da cadeia de produção. E seguindo esse conceito, talvez não seja tão específico para o que seria um ciclo de qualidade
como algo mais contínuo e complexo de uma empresa, mas aplicamos muitas ferramentas em uma cadeia onde estão atuações de micro e pequenas empresas, diferentes setores. E fizemos um caráter de identificação do problema. E aí verificamos uma série de problemas e dificuldades com os provedores, fornecedores, questão nacionais, por diferentes detalhes, por falta de vontade de trabalhar, a falta de confiança, não tem coragem de assumir risco, o risco, desenho, a concorrência, perder a oportunidade de vender a turistas, a qualidade na cadeia de produção, seja no seu país ou fora, falta de assessoramento técnico, falta de conhecimento da matéria-prima dos fornecedores e todo geral para poder produzir o produto. Isso é que nós utilizamos nesse meio de análise para saber como fazer. E o que fizemos? Um modelo de quiz e perguntas com os produtores foi um modelo para compreender onde dar prioridade e nos ajudaram a identificar, e aí podemos compreender quais são os problemas e as prioridades dos riscos. E aí podemos entender onde eles tinham as dificuldades na parte de venda, na parte de matérias-primas, na hora da compra, porque o valor era alto, e ali na hora do retorno, pela situação econômica e dificuldade até nos aspectos produtivos, de produção para crescimento. E essa é uma ferramenta que nós utilizamos para conhecer a parte producional, produtiva, de prover a matéria-prima, como está escalável isso, a matéria-prima, o artesanal, a produção e as datas nos ajudam a ter um entendimento que a falta da industrialização no que é da matéria-prima e na provisão dela afeta na demora da entrega do produto final e afeta o custo da produção, o suministro, o tempo, e isso faz uma bola de neve e todos os detalhes vão demonstrando quando afetam os problemas de outros. Então, essa é uma ferramenta muito interessante para divulgar por aí, que seja conhecido na resolução de problemas. Outro seria causar na dinâmica do negócio. Por exemplo, um tempo tardio na entrega da matéria-prima nos dá uma dificuldade na compra da matéria-prima, porque para escolher uma matéria-prima a um custo bom, iria diminuir a dificuldade na compra da matéria-prima. Na verdade, as relações são positivas ou negativas, mas aí te ajuda a entender melhor utilizando esse tipo de ferramentas que temos e aplicando mais numa área específica de produção artesanal. E uma quantidade de matéria-prima, quantidade adequada, nos afeta negativamente os custos. E um tempo de entrega de matéria-prima adequado nos afeta positivamente os custos. Então, esse tipo de diagrama nos ajuda a compreender melhor, com melhor qualidade, os problemas que nós temos que focar. E, bom, fizemos também um trabalho de análise de fortalezas, de defeitos, com o pensamento da garrafa e com todas as ferramentas utilizadas, nós fizemos uma formulação, um desenvolvimento dessa solução, no que significaria que, por exemplo, estabelecer os fatores chaves do êxito, nesse caso, né? Otimizar a administração e a operação de cada pessoa e fortalecer as relações e industrializar a transformação de matéria-prima, estabelecer uma marca da cidade ali como uma região turística de La Paz, que está vinculada ao tema industrial e artesanal turístico, e, claro, através da identificação dos fatores-chave de êxito. Como vimos dentro da ferramenta, se elaborar um plano de ação, que tem algo imediato, a curto prazo, ações de médio e largo prazo, dependendo das opções, se elas estiverem definidas e tendo o procedimento de
como desenvolver essa aplicação de médio a largo prazo. E, bom, com isso eu termino e agradeço a todas as pessoas que organizaram e a todas as informações que estamos. E muito obrigado, colegas e todos os auditórios. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Rubem. A sua apresentação foi importantíssima. Sua experiência na implementação dessas ferramentas de atividades e ciclos de qualidade é muito importante para ter a melhor solução. Eu espero poder trazê-lo na nossa apresentação presencial em 2023. Também hemos aprendido que la mejora continua de fábrica no es solo ahí. En el sector del turismo también, de artesanía también artesanato. Entonces hay muchas posibilidades para hacer las actividades de mejoría continua y los ciclos de calidad. ¿Correcto? Entonces, a ver, antes, mientras pensáis en vuestras preguntas y la enviáis aquí al canal de mensaje, me gustaría comentar que ayer hemos tenido la publicación del libro Advanced Kaizen de Claudemiro Uribe. Eu vou pôr o link se vocês querem saber mais sobre o livro. Como fazer a compra, onde o livro está à venda. Então, nós vamos começar uma sessão de perguntas e respostas. E nós temos 3 perguntas aqui. Samu está aqui. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta conosco. Muito obrigado. A primeira pergunta. Deixa eu ver aqui que eu vou ler. Só um momento. Aqui. Primeira pergunta é. E também tem um comentário. É sobre o Osamo. É de Jaica Seneca. Eu tenho entendido que a TPM surge dentro. Sem Nakajima. Poderia confirmar essa informação? Y hay un adendo que una implementación del ODE que representa el vídeo de aprovechamiento de los costos fijos. Ah, ah. Indica que cada dólar que le inviertes en fijos solo se aprovechan 85 centavos. ¿Es esto? O que eu quero saber é que de cada X dinheiro que a gente inverte, só recebemos 85 centavos de volta. Isso está correto? La primera pregunta. Sí es correcto. La denominación TPM, ¿cierto? Comenzó en Nippon Denso. La JIPM. Sim, é correto. A primeira denominação da TPM aconteceu na IPOVEC, que ela fez uma auditoria depois de um tempo, e eles fizeram, bom, colocaram a palavra T, que é o de total, que é a planta total, todos os integrantes das plantas participam da PM, que é Preventive Management. Então, antes de 1970, eu chamava PM, Preventive Management. Então, Nippon Denso colocou a palavra T. E aí começou Nippon Denso com o professor Nakajima, ele deu a nomenclatura de TPM, mas a atividade mesmo, sem a T, já existe há muitas décadas. Em relação à segunda pergunta, com a eficiência operacional, a análise que a pessoa faz é correta.
tinha pensado nessa interpretação, mas o que nós, ou eu, quando eu falei sobre uma empresa que tinha 65% de eficiência operacional, isso indica, sim, que cada dólar que você investe só está aproveitando 65 centavos. Então, para nós, 35 centavos é desperdício, é perda. E aí é que tem que descobrir e tentar solucionar e diminuir. E tem muitas metodologias, como o professor Rubem mencionou, que no dia de ontem, e ontem como o professor citou na apresentação de metodologia, o TPM não é uma ciência, tem muitas outras boas ferramentas, mas TPM é algo que existe há muitas décadas e deu resultado no Japão e na Toyota. E é por isso que nós. Bom, por isso que o tema da eficiência operacional é muito importante ser calculado e deixar definido quais são as perdas que a companhia tem. Compreendido? Muito obrigado. E, Rubem, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É muito difícil quando nós temos que fazer, por exemplo, Kaizen ou ciclo de qualidade num setor como, por exemplo, artesanal. Quais foram as maiores dificuldades de implementação que as pessoas que fizeram a melhoria e também, por exemplo, no plano de ação, além das melhorias nos fatores chave de êxito, para fazer esse fluxo constante. Quais foram as maiores dificuldades para as pessoas compreenderem um momento? Para eles chegar nessa solução, o que eles souberam que era necessário ou não era necessário? Bom, efetivamente, imitar a aplicação das diferentes ferramentas de melhora contínua na micro e pequena empresa, a maior dificuldade foi que a maioria das pessoas que estão trabalhando nessas unidades ali na planta, eles fazem de tudo, né? Um microempresário, é o gerente, é o vendedor, e às vezes é o que tem que fazer todas as operações em conjunto, e isso é um pouco difícil às vezes. E faz que pouquíssimas pessoas possam distribuir essas atividades de melhora na produtividade e da qualidade. Então, por isso que aqui na Bolívia a gente tem muita assistência técnica, mesmo que não aglomere muitas empresas, mas algumas opções do Estado ou particulares dão, primeiro, uma ajuda capacitacional aos micro e médio empresários. É importante que eles tenham a consciência, estejam convencidos que esse tipo de ferramenta lhes ajudará a ser mais produtivos, a ter uns produtos com qualidades melhores. E também é importante para eles que o micro e pequenos empresários tenham uma motivação na associatividade, sociabilidade. E é importante que muitas das operações que podem envolver temas sobre pontos de custo, matéria-prima, que se possam fazer para as conjuntas. Então, a dificuldade mais grande é compreender que tem uma confiança mútua entre os micro e pequenos produtores para utilizar as atividades que podem se relacionar e conseguir um preço mais baixo. É muito difícil lograr isso, quase nem sempre acontece, mas a divulgação desse tipo de ferramentas, em conjunto, através de uma associação de produtores, ajuda que a gente possa ter uma maior confiança na relação e que os trabalhos que irão melhorar a produtividade, a produção e que todos possam ter esse benefício para todos os produtores. E eu acho que esse é o ponto crucial. E essas ferramentas
sejam implementadas com êxito, com fenomenal, e essa é uma parte da experiência que eu gostaria de comentar. Muito obrigado, Rubem. E agora eu gostaria de convidar a ser una semana de preguntas y respuestas. Sí, tenéis un par de minutos para hacer las preguntas finales. Y sí, a ver, Osamu, complementando a pergunta de Rubem, uma das dificuldades que encontramos, identificamos, o primeiro passo são as 5 S's. Eu lembro da primeira oportunidade que eu tive de implementar isso numa produção de Chile, e meu consultório ali, todos os gerentes, todos os coordenadores falaram, vamos ali na linha de produção, vamos pegar um pano ali, uma vassoura, e vamos começar a dar uma geral ali, tá? Eu fiz essa tradução e a galera ficou olhando falando, a ver, isso aqui é TPM? Então os caras muito surpresos, tipo, hã? Os consultores levaram eles ali e falaram, todos os gerentes, todo mundo começou a dar uma limpeza. E aí o que eles aprenderam? Que estava sujo, que estava ali, que estava isso, que aquilo. E eles identificaram vários problemas. E falaram, bem-vindo, isso aqui é TPM. Isso está nas 5 S's. Até então, eles tinham contratado uma empresa de limpeza, né, que se dedicava a isso. E o gerente dizia, não, a gente não faz isso, a gente não limpa. Porque a mensagem era, comecem limpando, que irão identificar onde estão os problemas, as falhas e o desperdício de dinheiro. E assim que a gente começou a ser implementado. E aí vem a filosofia japonesa, que nós temos que entender, você tem que limpar sua área de trabalho, e isso levou muito tempo, custou muito para entender o conceito, mas quando você aplica e executa, foi facilíssimo. Em um ano depois da implementação da TPM, cambiou radicalmente todas as áreas da produção. Esse é um efeito que tem. E, finalizando, eu tive a felicidade de visitar umas fábricas e linhas de produção que tinham a técnica de TPM aplicadas no Japão e comparados com a América do Sul, não tem nada a desejar. TPM funcionou lá e funcionou aqui na América do Sul incrivelmente igual. E com toda certeza, a América do Sul sacou muito proveito dessa aplicação. Muito obrigado, Sano, por aceitar uma vez mais o nosso convite para essa conversa. E é muito importante compartilhar o conhecimento sobre TPM, Kaiser. E também agora, por favor, Rubem. Também lhe darei um par de minutos para fazer umas considerações, detalhes finais. Bom, eu sou convencido que os ciclos de qualidade podem ser aplicados em qualquer tipo de empresa, não só empresas grandes, mas pequenas, micros, com alguns detalhes de modificações. Isso a partir da experiência de ter trabalhado com muitas micro e pequenas empresas, mas nós temos que ter em consideração de compreender os detalhes, os benefícios que eles podem obter utilizando essa ferramenta. E fazer que eles alterem um pouco o artigo que tem, bom, que temos, que o gerente da empresa está por cima, os trabalhadores por baixo. E tipo, não. É melhor compreender que ali o gerente e o funcionário pé de chão estão no mesmo nível, que eles possam se relacionar da mesma maneira. Eu acho que isso irá mudar muito, porque eu vi no Japão, como gerente geral da empresa,
era uma pessoa a mais, você não vê a diferença entre eles. Era alguém que colocava, puxava a manga do braço e ela dá uma ajuda, igual qualquer outro trabalhador. E eles têm o mesmo trato, e qualquer tipo de elementos são importantes para conseguir resultados na produtividade. Isso é o que eu gostaria de dizer, finalizando. Muitíssimo obrigado a todos vocês também. Espero que tenham recebido bem o nosso convite para compartilhar o conhecimento e fazer a sua palestra. Então, nosso evento está finalizando o segundo dia, e antes de finalizar a noite, eu gostaria de convidá-los a verem a nossa última noite do evento amanhã, 27 de outubro, e falaremos sobre o desenvolvimento de talentos e o desenvolvimento de pessoas. Eu também gostaria de falar, de convidá-los. Bom, quero convidá-los a que deem um like, um me gusta ali no YouTube para ajudar na divulgação desse projeto, desse conhecimento, e seguir nas redes sociais. E tenham uma boa noite a todos e até amanhã.